Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sei que não está sendo fácil, mas vamos tentar manter o foco, né, de estudo, de não desistir, de não desanimar, porque é sempre importante a gente tirar um tempinho do nosso dia pra gente fazer uma leitura, fazer uma tarefa, estudar uma tabuada, que depois isso vai fazer a diferença lá na frente, com certeza. Então, assim, fácil eu sei que não é. Então, assim, todos estamos vivendo uma situação muito delicada, então está difícil para todos nós, né? Então, vamos tentar manter essa nossa corrente, que é de fazer um pouquinho, de estudar um pouquinho por dia. A gente se comunica pelo WhatsApp, vocês vão me mandando as mensagens, eu vou postando. E eu acredito que isso é muito importante. A gente não vai perdendo o contato, né? Vai sempre conversando. E com isso a gente vai estreitando os nossos laços, porque eu não me esqueço de vocês, assim como eu sei que vocês também não esquecem da tia, né? Então esse é o jeito que a gente tem no momento para estar juntinho. Então, muito bem. Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, né? Nós temos aula de português e de história. Então, vamos lá. Na aula de português hoje, as páginas são 141 e 142. Então, vamos lá. Eu tenho a página, primeiramente na página 141, vocês podem ler a piadinha. E aí, nós vamos aqui, ó, com que letras? Página 141. Então, vamos lá. Pega aí o lápis já e a borracha, que nós vamos fazendo juntos. E aí, quando eu terminar de fazer aqui, você já terminou de fazer a sua tarefinha em casa. Então, vamos lá. Hoje, a tarefa é palavras terminadas em ação, aço ou aça, tudo com C cedilha. Então, vamos lá. Leia as palavras abaixo. Alimentar, alimentação. Escovar, escovação. Adivinhar, adivinhação. Então, responda. Dessas palavras, quais são substantivos? Gente, substantivos são todas as palavras que têm o são no final. Alimentação, acusação, adivinhação. Por quê? Porque as outras terminadas em ar são verbos. Então, elas não são substantivos, são verbos. Então, na letra A resposta é alimentação, acusação e adivinhação. Muito bem. Letra B, copiou bonitinho? Muito bem. Letra maiúscula, hein? Não esqueça. Letra B, e quais são os verbos? Viu como vem os verbos? Os verbos são alimentar, acusar, adivinhar. Todos com ar no final. Muito bem, anotaram? Alimentar, acusar, adivinhar. Muito bem. Página 141, concluído. Agora vamos para a página 142, essa aqui, ó. Continua aí. 2. Transforme os verbos em substantivos e complete as frases. Observe o exemplo. Fabricar, fabricação. A fabricação da porcelana é uma arte antiga da China. O verbo é fabricar, tá dentro do parênteses. Então, letra A. Espaço do metrô deixou o trânsito congestionado. Paralisar. Então, vamos lá. Eu já vou falando a frase, já vou falando ela inteira, tá? Então, a letra A. Paralisação do metrô deixou o trânsito congestionado. O verbo era paralisar. Letra B. Os alunos fizeram uma campanha para arborização da cidade. O verbo era arborizar. Arborização, gente, é quando a gente planta muitas árvores. Planta várias mudinhas de árvores, depois vai ficar um lugar arborizado com árvores. Letra C. A sinalização da estrada estava bem conservada. O verbo era sinalizar. Então, sinalizar, sinalização. Letra D. A pessoa fez uma acusar, que é o verbo, a acusação injusta. Letra E. Muitas organizações lutam pela preservar é o verbo, então aqui vai ficar preservação no meio ambiente. Muito bem. Então, eu vou ler como que ficou só as lacunas para completar. Letra A, paralisação. Letra B, arborização. Letra C, sinalização. Letra D, acusação. Letra E, preservação. Certinho? Copiaram? Então, vamos lá. Responda. Qual é a terminação de todas as palavras que você escreveu? Qual será, gente? Aí você escreve aí, letra maiúscula. Todas terminam com ação.
Gente, não é ação com 2 S, tá? É ação com C cedilha. Todas terminam com ação, ou todas terminam em ação. Muito bem. Aí ele embaixo ainda fala, ó, aqui nesse retângulo. Palavras terminadas em A mais são escritas com C cedilha. Nunca esqueçam, C cedilha no meio dessa palavrinha. Número 3. Escreva palavras terminadas em aço e aça que dão ideia de aumento. Veja o exemplo. Rico, ricaço. Então, lápis na mão, vamos lá. Perna. Então, a perna pode ser pernaça, uma perna grande. Barca, barcaça, uma grande embarcação. Mulher, mulheraça, uma mulher alta. Gol, golaço. Animal, animalaço. Barba, barbaça, uma grande barba que nem a do Papai Noel. Então ficou pernaça, barcaça, mulheraça, golaço, animalaço, barbaça. Acho que essa não ia ter problema também não, né, gente? Tranquilo de fazer, simples. A gente já viu um monte de regra de ortografia assim. Acredito que não vai ter problema. Aí ali embaixo o menininho fala assim, ó. Este aqui no amarelinho. Palavras terminadas em aço, aça, que dão ideia de aumento, são escritas com C cedilha também. Então, muito importante para a regrinha da ortografia. Muito bem, gente. Português era só essa, né? Página 141 e 142. Então, concluímos português. Agora, vamos para história. No livro... Gente, vocês viram que eu coloquei uma atividade para casa aqui para fazer durante a aula? Por quê? História é um conteúdo que é complexo, gente. Assim como tem outros conteúdos desse livro que também é um pouco mais complexo, tipo português. Português é mais complexo também. Então eu optei por colocar ele no meio da semana para que a gente possa fazer junto e vocês não tenham dúvidas. Então vocês vão pegar a página 198, que é essa daqui, só não olhem os meus riscados, né? Que você sabe que eu faço anotações. É a tarefa lição de casa número 6, na página 198 de história. Então pega aí o lápis na mão e vamos fazendo junto, porque daí vocês vão ter tudo certinho e na hora que tiver que estudar para fazer algum trabalho ou alguma atividade avaliativa, vai estar completo e não vai ter problema. Então vamos lá. As pessoas e os lugares. Indígenas e portugueses, encontros e desencontros. Então são meio que 2 capítulos que a gente viu da chegada dos portugueses com os indígenas, que vai ser aqui, que ainda é do capítulo 2. Vai estar meio que uma revisão, né? Por isso que eu optei até em colocar ela como aula, porque utiliza de uma revisão de 2 capítulos, o que é interessante a gente fazer junto. Então vamos lá. Número 1. Após a descoberta das terras brasileiras, o rei de Portugal decidiu explorar as riquezas. Complete a frase com as palavras do quadro. O primeiro produto explorado pelos portugueses nas terras brasileiras foi... Então vamos lá. Aí tem ali... troncos, objetos, indígenas, pau-brasil, navios e tecidos. Essas palavras têm que ser encaixadas nessa frase aqui, ó, nesse pequeno textinho. Então vamos lá, acompanha aí com o lápis na mão que eu vou falando e você vai escrevendo. Então o primeiro, o pau-brasil, escrevam, pau-brasil. A madeira dessa árvore produzia tinta utilizada pelos portugueses para tingir tecidos. Então escrevam aí, tecidos. Seguindo, os indígenas que cortavam essas árvores e levavam os troncos para os navios. Os indígenas recebiam objetos pelo trabalho realizado. Então a frase completa ficou: o pau-brasil, a madeira dessa árvore produzia tinta utilizada pelos portugueses para tingir tecidos. Os indígenas que cortavam essas árvores levavam os troncos para os navios. Os indígenas recebiam objetos pelo trabalho realizado. Muito bem. Número 2. O rei de Portugal decidiu colonizar as terras do Brasil, onde viviam diferentes grupos indígenas. Explique como foram as reações entre os portugueses e os povos indígenas no início. Então, escrevam aí agora, nessa linha aqui, ó, gente.
aqui, onde tem essa bolinha, daí no início vai escrever nessa linha. Letra maiúscula. Os índios trocavam pau-brasil por objetos. Os índios trocavam pau-brasil por objetos. Ponto, simples assim. Muito bem, agora vamos para o número 3. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Complete a ficha sobre esse tratado. Então vamos lá, aqui nesse amarelinho agora, tá? Cada um em um quadradinho, em um retângulo, né? Nações beneficiadas, letra maiúscula, porque eu estou falando de 2 países. Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Segunda linha. Continente que foi dividido. Letra maiúscula. Americano. Americano. Na terceira linha. Os portugueses descobriram ou reconheceram as terras? Letra maiúscula. Lá no último retângulo. Reconheceram, pois as terras já existiam. Então, reconheceram, vírgula, pois as terras já existiam. Ponto. Acabou a nossa pequena revisão, que era tarefa de casa, né? No caso, estava como lição de casa. Gente, a quinta-feira foi tranquila, não foi? Hoje o vídeo ficou mais curtinho, mais tranquilo de fazer, mais de boa. Então, é isso aí. Façam, acompanhem os vídeos sempre, gente, que puderem, claro, né? Tem dias que eu sei que às vezes não dá, mas tentem manter a sequência das tarefas, certinho? Então, a nossa aula de quinta-feira era essa. Muito obrigada a quem participou. Beijo grande. Até amanhã.